Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast MKT Sideral. Hoje, no mês das mulheres, nós temos uma entrevistada bacana e é mulher. Bem-vinda, Marjorie Cotreto. Coletro. Não tem problema não, todo mundo erra mesmo meu nome. Peraí. Tá? Cotreto. Coletro. Por que eu fiquei falando Cotreto lá em cima? Não sei. Bem-vindos a mais um episódio, o terceiro do podcast MKT Sideral. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial no mês das mulheres. Então, presente aqui, bem-vinda conosco, a Marjorie Cotreto. Isso. E aí, tudo bem? Tudo bem. Primeiro eu queria agradecer muito o convite, é muito legal, né, estar aqui podendo falar. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre negócios, então eu queria agradecer muito a oportunidade. E vamos lá, né? Tô aqui à sua disposição. Vamos falar sobre tudo que você quiser. Pode perguntar. Então, no mês das mulheres, bem-vinda então ao nosso Sim. espaço aqui. E é um prazer recebê-la. Eu queria saber mais da Smart. E, né, você é executiva, engenheira Isso. de produção. de produção, Sou engenheira de produção, de formação. suas pós-graduações em projeto, em outras especializações, finanças. Exatamente. Muito legal. Quando eu entrei para esse mundo do business, né, de negócios, eu tive que fazer, não tem como. Por exemplo, finanças nunca foi mesmo a minha área, nunca foi uma área assim que eu morro de paixões, né, por finanças. Mas como que você vai falar de estratégia, como que você vai falar de negócio sem ter uma base de conhecimento em finanças? É lógico. Sendo que é um dos pilares, né, da estratégia do negócio. Então, eu primeiro fiz projetos, foi fundamental. Para quem não sabe, eu vou falar um pouco da Smart antes de começar, exato. porque está diretamente conectado com o trabalho que a gente faz lá na Smart. Então, assim, só para contextualizar, né? Então, sim, eu tenho essa pós em projetos, pós em finanças, e hoje eu sou diretora técnica de consultoria na Smart. Smart, né? Um nome, assim, emblemático e comum. Very smart. Às vezes perguntam pra gente, às vezes me perguntam se é Smart Fit. Isso aí não é, já deu pano pra manga. Não é, é Smart Business Lab. Já foi outros nomes, inclusive, o Caleb que esteve aqui com você, foi no segundo episódio, né, que o Caleb veio. Exatamente, ele foi o responsável também por fazer a nossa mudança, né, de marca. Não só de marca, eu acho que teve uma mudança muito emblemática, uma transformação mesmo na empresa, e a gente saiu. A gente era Smart Inteligência Empresarial, a gente agora é Smart Business Lab. Laboratório de negócios. Por quê? Porque a gente não se posiciona como uma consultoria tradicional. Inclusive, a Smart faz parte de um ecossistema de negócios, que eu vou explicar um pouquinho também. A Smart ela já tem mais de 10 anos, ela foi fundada pelo Roque Almeida, a Patrícia Schneider, a sócia mais antiga dele, já estão juntos nessa há mais de 10 anos. E a Smart nasceu fazendo seus projetos de consultoria. E a coisa foi tomando uma dimensão, porque primeiro tiveram a necessidade, porque a gente atua ainda com pequenas e médias empresas. E o pequeno que e o médio... é a força maior do Brasil, né? 90%, né, se eu não me engano, ali nas pesquisas. Então, assim, e qual que a gente tá falando aqui de finanças agora, e tem uma dor grande no médio e pequeno empresário, que é justamente a falta de conhecimento nessa área além do operacional. Porque o que o cara às vezes sabe fazer? O cara sabe pagar a conta que chega, emitir a nota fiscal. Mas só isso é suficiente para você garantir a estabilidade, a perenidade do seu negócio? A gente sabe que não é, e cada dia vai ficando mais complexo, né? A gente vai falar um pouco sobre essa complexidade do mundo também, que eu acho importante para dar contexto. Mas diante dessa realidade e diante da grande dificuldade, porque, por exemplo, a gente entrou em contato, a gente teve que encarar clientes que estavam enquadrados no regime errado de tributação e nem sabia. Entendeu? Podia estar pagando muito menos e estava pagando errado. Porque geralmente as pequenas empresas elas têm uma contabilidade terceirizada. Isso. E aí isso foge um pouco desses detalhes, né? Porque não tem um planejamento tributário antes. Às vezes quem empreendeu, abriu e não pensou nesses detalhes antes. Exato. E
E é muito caro para o médio empresário contratar uma pessoa sênior para olhar só para isso, para administrativo e financeiro. É uma pessoa cara. Você contrata ali que vai fazer a operação, mas pensar a inteligência do negócio com viés estratégico financeiro já é outra coisa. Então, a gente tinha essa necessidade. Então, aí montou um BPO financeiro. Você sabe, você está familiarizado? Sobre é uma terceirização do setor financeiro que envolve o fluxo de caixa, acho que eu já vi sobre isso. E na época não era nem tão comum, assim, aí o Rock, o pessoal, eu não tava na empresa nessa época, tá? Eu tô na Smart tem só 5 anos, vai fazer 5 anos. Já é uma super experiência, Uai. Muito. A gente fala que lá a gente não parece que eu tenho 5 anos, parece que eu tenho já uns 10 anos de empresa, assim, o tempo passa mais rápido, porque é uma das nossas premissas, é a intensidade. Tudo que a gente faz é muito intenso, porque a intensidade compensa, às vezes, a experiência. Entendeu? É porque não é só quanto tempo eu trabalhei com aquilo, mas com qual intensidade, com quantos projetos eu executei, entendeu? Senão, todo mundo seria... O empenho, a eficiência que você teve ali naquele momento, porque quando você faz uma consultoria, você tem que entrar no cerne da empresa. E a gente preza muito pela alta performance e sucesso do cliente. Isso é uma premissa também. Nós temos várias premissas, a gente tem um propósito muito claro. Eu acho importante a gente falar de propósito, ainda mais nesse contexto que a gente vai falar de negócios para pequenas e médias empresas. Mas voltando aqui, então, na história, só para eu terminar de contextualizar, né? Aí a gente montou o BPO financeiro, aí foi o início da coisa toda, entendeu? Do grupo se formando, aí tinha empresas parceiras, outras empresas, a IN3, que faz, tem a Goin, empresas parceiras ali que foram, aí o negócio foi crescendo. Aí entrou uma empresa, chamava Instituto Olhar, é uma empresa de pesquisa primária, que hoje chama Jump. E aí a gente pensou, não, isso aqui tá virando uma outra coisa, isso aqui não é Smart, né? Isso aqui é um grupo. E aí o Caleb foi convidado, a gente fez toda uma estratégia de grupo, aí virou o Grupo Mater, onde a Smart é um pouco que é a mãe, assim, dessa ideia. Mas a Jump, por exemplo, já é mais velha que a Smart, entrou depois no grupo, então assim, a gente vem vem fazendo esse movimento, porque qual que é a ideia? A Smart é a consultoria, a Bipo, hoje o BPO chama Bipo. A Bipo é o nosso BPO, a gente tem a Jump fazendo pesquisa, a gente tem a Almance fazendo tanto recrutamento e seleção, quanto serviço de business partner. Então, por quê? Por que tudo isso? Para que a gente resolvesse todos os problemas do empreendedor, em todas as frentes, dentro de casa. Isso facilitava muito. Sim, porque às vezes você adentra numa área, aí elas caminham juntas, né? No organograma empresarial. Então, você adentra numa área, de repente você vê uma opção de melhoria em outra área. Então, aí para você também não voltar ao seu trabalho, você já tem esse grupo de inteligências, né? Exatamente. Nosso capital é 100% intelectual, né? 100% pessoas, esse nosso grupo. Por isso que a gente tem que prezar pela alta performance. É fundamental para o sucesso do nosso cliente e, consequentemente, o nosso próprio sucesso. Então, aí nessa lógica de grupo, por exemplo, dando um exemplo prático, eu, como consultora, minha equipe, a gente chega no cliente, às vezes a gente, na hora de fazer o planejamento, na hora de fazer o diagnóstico empresarial, a gente identifica que tem que criar uma área inteira. Não, a gente vai ter que reformular a sua empresa toda, nós vamos ter que mexer no seu organograma. O empreendedor toma um choque. Não, aí como que eu vou fazer? Aí a gente tem a Almance. Não, calma, a gente tem uma empresa especializada em gestão de pessoas, que vai ajudar, a gente vai fazer o recrutamento junto com você. Então fica um trabalho muito mais suave. Porque o processo é doloroso para o empreendedor. A gente atua com pequenas e médias, mas a gente atua com grandes também. E assim, independente do porte da empresa, a mudança por si só é dolorosa. E a gente, quando eu falei que era importante a gente falar de propósito, é porque nesse trabalho ali que a gente foi de desenvolvimento do grupo, de separação das marcas, de reposicionamento mesmo das marcas e do nosso discurso, da nossa comunicação como um todo,
a gente chegou à conclusão que uma frase que resume bem o nosso propósito é quando a gente diz que nós fazemos a diferença para quem quer fazer diferente. Então, assim, não é qualquer pessoa que vai se encaixar ali no nosso modelo de trabalho. Tem que estar no time, às vezes, da empresa, no amadurecimento da empresa e também... Você tem que querer mudar. Exatamente, querer mudar. Você tem que estar aberto, entendeu? Porque para você... Tanto é que eu sempre falo com qualquer pessoa que vai contratar a Smart. Nosso projeto aqui, tem vários tipos de projetos. A gente pode fazer processo, planejamento estratégico. No fim do dia, é levar a empresa para outro patamar. É mudar a sua empresa, entendeu? Seja... E não precisa ser aquela coisa assim, você vai ser a maior construtora do Brasil agora, você vai ser maior que a MRV, que é a maior da América Latina, é isso que eu vou fazer. Claro que não, entendeu? Não é drástico e não é irreal. O que a gente se propõe a fazer é te levar para o próximo nível. É assim, beleza, você hoje tá faturando, sei lá, 50 milhões? Qual que é a sua meta? Vamos criar aqui um caminho, estabelecer juntos um plano de ação e objetivos e estratégias vão te levar para 100 milhões. E aí a gente vai fazendo um crescimento que ele é possível com as estratégias certas. Uma meta atingível. Atingível, né? A visão Smart lá, você já viu essa metodologia? E não foi a Smart que criou, tá? Não vi. Tem um negócio assim que quando você vai criar a visão de uma empresa, ela tem que ser Smart. Que é S de específico, M de mensurável. Tipo análise SWOT. Exatamente, tipo análise SWOT, exatamente. Então, tem que ser específico, mensurável, atingível, realista e tem que ser temporal, tem que ser medida no tempo. Né? Porque não pode ser uma coisa... Não adianta eu falar que eu vou fazer um refrigerante que vai ser maior que a Coca-Cola. Não tem jeito. Então, a gente tem que trabalhar com isso. É claro que a gente quer trabalhar para ter os unicórnios e desenvolver os unicórnios, né? Junto com a gente. Inclusive, a gente fomenta isso bastante, essas ideias dentro do próprio grupo, mas a gente sempre pensa nisso, um passo de cada vez. Assim, a gente vai trabalhando em versões e nessa brincadeira a gente tem cliente que está com a gente quase que desde o início, entendeu? Sempre buscando o próximo passo. No coach a gente vê muito sobre isso e lá tem essas possibilidades, né? Você está no ponto A para chegar no ponto B, qual que é o seu objetivo, porque às vezes a empresa ela tem um outro potencial que às vezes quem está lá dentro, quando vocês, creio eu, quando vocês chegam para fazer consultoria e inicialmente fazer esse brainstorm de informações de coleta para poder fazer o desenvolvimento do diagnóstico empresarial, então vocês deparam com quem gosta de mudança, quem não quer mudança. Mas desde que o número 1 esteja envolvido, tudo então, certo. Mas não é bem assim na bastidor. Não, já vi de tudo. Diagnóstico empresarial, para mim, é a melhor parte. Eu amo fazer diagnóstico. Eu falo isso com a minha equipe lá. Por quê? Porque é quase como se fosse um Sherlock Holmes. Médico. Eu me sinto... Isso. Então, também. Pode ser um médico para achar literalmente o diagnóstico, mas assim, eu me sinto muito detetive quando eu tô fazendo. E a gente já achou de tudo, assim, sabe? Porque qual que é a ideia? A ideia é que a gente encontre a causa, aquela causa que não tá aparente. Eu não quero chegar pro empresário e falar coisas que ele já sabe, entendeu? O objetivo aqui é achar o que está sob a superfície, para a gente trabalhar e minimizar os riscos, ou eliminar mesmo. Tem situações que não dá, né? Assim, e às vezes a gente encontra no diagnóstico empresarial situações que precisam ser alteradas radicalmente em uma empresa. Então a gente faz primeiro o diagnóstico empresarial, para depois sim a gente pensar em planejamento estratégico. E como a Smart é uma empresa que leva seu propósito muito a sério, por isso que eu falei que não é qualquer um que pode ser nosso cliente, não é que... Gente, eu quero ter muitos clientes, tá? Milhares de clientes, mas tem que estar disposto a crescer. Tem que estar disposto, não necessariamente a crescer de tamanho, porque tem isso, tem clientes que às vezes não querem crescer de tamanho, mas eles querem deixar um legado. Aí entra no propósito. Exatamente, querem se diferenciar por serem os mais inovadores, por serem mais disruptivos, tem vários tipos, depende muito do negócio. Ou então quer ser estável, quer ser perene. Isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de mercado imobiliário, que é uma das áreas
mais fortes, assim, que a gente trabalha. A gente trabalha com empresa de tudo quanto é segmento. Saúde, varejo, tecnologia, e um deles que a gente atua muito fortemente é no mercado imobiliário, onde você tem uma busca muito grande pela perenidade. Assim, é um negócio que não acaba, né? Todo mundo precisa morar. Exatamente. Sempre vai precisar. Saiu recentemente não, já tem um tempo, mas direto você vê falando que as novas gerações não têm interesse. Geração Z? Qual geração? Cara, tem outra depois da Z, acho que tem a Alfa agora, né? Tem a Alfa? Eu não sei, tem outra depois da Z, porque a Z acho que é 2010 e agora tem a outra. A Z é de quem nasceu de 1995 a 2010. É, isso aí depois vem a nova. Eu já esqueci até qual que é a minha. Eu sou millennium, eu sou cringe, né? Eu sou de acordo X. com a geração Z. Os millennials agora a gente é os velhos aí. Até outro dia. Porque temos que entender desse perfil. É fundamental. Porque é a nova geração que está trabalhando, que já nasceu num ambiente de internet, essa geração. E toda geração tem conflito com a próxima. Mas dessa vez tá escalado, eu acho, por causa disso que você falou. Já nasce no ambiente digital. E você vê falar lá que eles não têm interesse em ter coisas, em adquirir bens. O negócio deles é experiência. Então eles não querem comprar uma casa, entendeu? Não é o maior sonho da vida deles. Igual, por exemplo, o sonho dos meus pais, os sonhos era adquirir uma casa, formar uma família, papapá, aquela coisa toda. O sonho da galera agora é, eu quero viajar, eu quero, colecionar experiências. Beleza, não, tudo bem. Mas ele ainda vai precisar morar, entendeu? Ele não vai comprar a casa. Isso é importante, porque isso tá mudando o mundo. Tá mudando o modelo de negócio. A MRV já viu isso, por exemplo, né? Ela tem alugo. Ela constrói prédios para alugar. Ela não constrói para vender. Porque essas novas gerações que estão vindo, eles podem até não comprar, mas eles vão ter que morar, então eles vão precisar alugar. Porque hoje essa parte de gestão financeira, ela está sendo muito resenhada aí na internet, então eu acho que eles já crescem também sabendo, porque tem estudos que as pessoas que investem altos valores, estão acostumados, eles dizem que é melhor você, de repente, dentro do objetivo daquele segmento que ela atua, usar o dinheiro para os fins presentes e o seu imóvel você não comprar, alugar. Isso varia muito, tá? Eu não dou esse conselho, assim, à riveria, não. Acho que tem seu valor, sim, você ter seu imóvel próprio. Lógico. Tem situações e situações, assim, né? Porque a gente vejo muita gente reclamando que o pessoal tá falando isso aí na internet, mas a pessoa que tá falando lá já não sei quantos imóveis, né? Exato. Tá falando pra eu aqui, que sou o trabalhador do dia a dia, então eu não posso comprar, mas ele tem. Então isso é sempre muito controverso. Porque o imóvel é um investimento seguro, assim, relativamente seguro, comparado com outros investimentos aí, né, comparado com investir na bolsa, né, é um imóvel o imóvel é um investimento com menor liquidez, mas você tem ali. Tanto é que na pandemia, né, quando a bolsa caiu, aumentou o investimento em imóveis, pela segurança que esse tipo de investimento traz. Tanto é que a gente não teve muitos problemas no mercado imobiliário na época de pandemia. A gente teve depois. Porque, até pelo tamanho do ciclo, né, desse negócio. Esse período de pandemia, como foi para vocês? Foi Eu lembro até hoje, quando fechou, se eu não me engano, foi 16 de março que a gente fechou 16 tudo lá. 17 de março de 2020. Exato. Tava lá na empresa. Eu lembro que eu fui uma das últimas a sair ainda, e eu saí do escritório para ir pra minha casa. Nosso escritório era na Brasil, na época. E era 6 e pouco, assim, e a cidade estava deserta, e tava escuro. Eu pensei, é o apocalipse. Foi Acabou. muito triste. Foi muito triste, muito difícil. Então, assim, as primeiras semanas, que ninguém tinha muita certeza, a gente achava que ia ser rápido. Aí o tempo foi passando, e aí a gente teve que se adaptar. E pra gente foi muito emblemático, porque eu tinha muitos clientes, tem até hoje, a gente sempre tem clientes espalhados aí, né? Eu tinha muito cliente em São Paulo, e a gente fazia
viagens constantes, então a gente teve que aprender. E aí eu fico pensando, foi fundamental pra gente aprender a trabalhar online. Assim, foi muito ruim. Porque foi horrível. todo mundo, tipo assim, se já tinha feito alguma coisa no Google Meet, no Zoom, teve que atualizar aplicativo, comprar câmera, tripé, todo mundo teve que se virar, né, nessa parte. Eu fico pensando, por que a gente não faz isso antes, sabe? Porque, às vezes, eu viajo muito a trabalho e eu viajava, às vezes, para fazer uma reunião ali e voltar, tipo, essas viagens de São Paulo, bate e volta, e que hoje a gente faz, assim, né, meia hora de Zoom ali, resolve para todo mundo. E a gente demorou um pouco, porque foi preciso, eu acho que a gente não pode ser assim. Foi preciso uma catástrofe acontecer para a gente começar a mudar o mindset. O grande desafio é você antecipar isso. Então, a gente trabalha muito... Hoje, a gente trabalha tentando antecipar essas tendências. Tanto é que a gente, hoje, uma das empresas do grupo, a Jump, ela se especializou em ter um produto de análise de tendências, para a gente conseguir se antecipar e não passar por isso. Porque quem já estava no modelo online... não sofreu, entendeu? É diferente de quem tava... Tem gente que tem às vezes, empresários que não sabiam nem que era o e-commerce, uma lista de transmissão no WhatsApp, não utilizava nem o WhatsApp como ferramenta para vendas. Eu fiquei, assim, perplexa, porque a gente já vem falando disso já há mais tempo, eu trabalho nessa área há mais de 20 anos, para não falar 25 e mais, e eu fiquei assim, gente, como pode? E todo mundo tendo que crescer o número de compras desses tipos de ferramenta, pessoas às vezes eram tímidas, tiveram que fazer uma outra performance, e acaba que eu acho que as reuniões que talvez você fez e eu fiz e um monte de pessoas fizeram, elas foram positivas, porque era a proximidade que a gente tinha na época também. Não, a gente não tinha toda essa... mas a Smart, por ser uma empresa, a Mater como todo, ser uma empresa sempre muito alta performance, sempre muito ligada, a gente conseguiu se adaptar muito rápido. A gente, claro, todo mundo sofreu, mas a gente, rapidamente, a gente se adaptou e a gente criou um produto que eu acho que foi fundamental para os nossos clientes também, foi gestão de crise. Que a gente tava todo mundo fazendo seus projetos, normal, planejamento estratégico ali, um mapeamento de processo aqui, um inteligência comercial ali, veio a pandemia. Não tem como eu continuar achando, entendeu? Fazendo um projeto de mapeamento de processos em um mundo tão incerto, assim. Aí a gente trouxe esse produto na mesa de gestão de crise para ajudar os clientes a passar por aquilo. Muito interessante. Então, a gente revisitou, a gente sentou com eles, a gente viu as projeções financeiras, a gente ajudou até a negociar. Tem algum case que você quer contar, que possa contar, que foi legal? Tem vários, assim. Tem uma empresa que eu estava trabalhando, do mercado imobiliário, uma construtora, que eu estava trabalhando lá em São Paulo. Assim, tem dois perfis. A construção civil, ela ainda é muito conservadora. Se for parar para pensar, assim, é um mercado conservador demais. É um mercado que, assim, foi resistente às mudanças da pandemia. É um mercado que não parou na pandemia, porque a obra não parou, né? A construção civil não parou. Então, foi desafiador. E aí você tem aquele cliente que ficou dando murro em ponta de faca, aquele cara que não queria. Porque, assim, qual que era o grande paradigma? Não se vende apartamento por internet. Você não vende apartamento por internet. O cara quer ir no apartamento, não sei o quê. Entendeu? Todo mundo teve que fazer os filminhos. Então, mas isso foi, assim, uma coisa que quem aproveitou... Eu tive um cliente, é isso que eu ia falar. Eu tive um cliente que bateu o recorde de vendas na pandemia. Foi uma estratégia maravilhosa. Por utilizar das estratégias de marketing, da forma nova de comunicar. Uma reformulação comercial completa, assim. Estruturar uma house interna. House quando a gente chama, quando tem tipo uma imobiliária interna, sabe? Quando eu tenho meus próprios corretores, eu não dependo de imobiliária. Faz essa estruturação, mas ao mesmo tempo faz um plano. A gente fez um plano para desenvolver as imobiliárias, porque eu não quero criar uma imobiliária e perder as parcerias, entendeu? Eu quero que as coisas todas funcionem juntos. Quero maximizar o meu poder de venda e tudo casado com uma estratégia de marketing que não tinha. Eu internalizei um setor inteiro de marketing. Um setor que era o setor mais organizado da empresa, já viu isso?
Marketing geralmente não é o mais organizado, né? Porque às vezes tem outras prioridades e o marketing fica ali. Eu acho que o marketing pessoal é mais criativo. Aí quando a gente fala de processualizar, não sei, aí pessoal... Mas nesse caso, não. Nesse caso, como a gente começou por ali, o marketing se organizou primeiro e foi um dos primeiros a dar resultados, assim. Vendeu bastante, venda digital, entendeu? E dentre outras estratégias também que foram fundamentais para essa empresa virar um case de sucesso, assim, sair de um patamar e não passou para o próximo, não. Ela pulou uns 3 degraus. Sério mesmo. Mudou de patamar de verdade. Dentre outros casos, assim, que a gente tem também, o importante é que a gente teve que, igual na guerra, você tem que bolar um plano de guerra. Uhum. Foi isso que a gente fez. No âmbito empresarial, assim, foi isso que a gente fez. Tanto pra gente, que a gente também tinha que sobreviver, a gente tinha que se adaptar a essa nova realidade. Porque você tem, por exemplo, a gente tinha cliente de turismo. Turismo foi muito afetado. Foi muito afetado. Muito afetado. Mas eles sobreviveram a trancos e barrancos, renegociações. A gente sentou com eles para foi uma gestão de crise mesmo para alguns segmentos. Exatamente. É por isso que eu falo que a Smart é uma consultoria diferente. Porque quando a gente fala em consultor, você pensa no cara que vai te entregar um projeto, um livro e vai embora dessa empresa. Entendeu? A gente não quer. Eu quero garantir que você vai ter sucesso na sua implantação. Então, a gente está muito próximo do cliente e a gente acompanha ele. Eu tenho um outro produto que a gente desenvolveu recentemente também, que chama Gestão Ongoing. Gestão Ongoing é justamente o acompanhamento daquilo que a gente implantou no projeto de consultoria. Porque o cliente, às vezes você fica ali 3 meses, 6 meses, aí deixa... Agora vai, cliente. Não. Só você sozinho. Tipo, vocês pegam na mão desse cliente e vão firme com eles nas mudanças. Nas implementações. Uhum. Até porque isso vai gerar dúvidas, né? Essa adaptação às mudanças. Por exemplo, a gente faz o planejamento estratégico. Qual que é o resumo, né? O fim do planejamento estratégico? Ele começa no propósito, que é o que a gente estava falando, né? Então, ele começa no propósito, que é fundamental. Não é blá, blá, blá. A gente não trabalha dessa forma. Por quê? Às vezes, você vê lá, as empresas fazem missão, visão, valores, né? MVV delas. Isso. Só para aparecer para o mercado. Tá, tudo bem, você pode fazer só para colocar no seu site. Assim, ninguém vai te impedir. Uma época, isso ficou forte. Qualquer pessoa tinha que fazer isso aí. E, às vezes... Os próprios colaboradores não sabiam qual que era. Não sabem. Às vezes, os próprios diretores pensam diferente. Então, quando vem um olhar de fora para esse interior, para esse bastidor, e participa, né? E a empresa também, ela cede, quer essas mudanças, isso facilita um melhor diagnóstico. Isso. Né? Por que as empresas estavam fazendo de qualquer jeito? Porque o mercado estava pedindo, tinha que ter. Entendeu? Meu concorrente tem, eu tenho que ter. Mas existe uma metodologia que a gente usa, existe Simon Sinek, sabe? Então, começa pelo porquê. Fundamental. Esse livro, inclusive, é uma dica que eu dou para todo mundo que está começando aí a querer fazer um negócio. Porque ele dá vários exemplos ali de por que o propósito ele é fundamental na construção de um negócio de sucesso. Então, sim, você pode fazer uma missão, visão, valores só para aparecer para o mercado, mas é o propósito que te levou a construir aquele negócio que vai ser um dos grandes... Ele vai ser os pilares para os próximos anos. Um dos grandes pilares para perpetuidade, porque a pessoa tem que gostar. Esse propósito tá muito ligado a esse objetivo de vida. Eu gosto muito quando ele fala ele dá o exemplo de várias coisas, mas ele dá um exemplo que para mim é muito emblemático, ele dá o exemplo do Martin Luther King. Né? Que ele fala, o Martin Luther King não começou ali toda a transformação, né, dos direitos civis dizendo eu tenho um plano. Ele começou, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Você não compra a Apple porque é mais barato, porque ele é fácil de usar, né? Claro, ele tem o design bonito e tal, mas assim, tem toda uma narrativa por trás ali na construção da Apple. É uma experiência. Desafia o status quo, a própria propaganda. O próprio Steve Jobs, né, era uma figura, assim, bastante interessante. Então, assim, empresas... Eu gosto muito do exemplo da Harley também.
A Harley, eu acho que é a única empresa que tem fã capaz de tatuar a logo da empresa. É mesmo? A Harley Davidson. Tem, Os isso. motoqueiros, Motociclista. Motociclistas, perdão. É. Não pode falar motoqueiro, é verdade. Motociclista, eles não gostam. Com a tatuagem da Harley Davidson. A Harley Davidson. Agora você É uma falando, eu já empresa. lembrei também. É uma empresa. É uma empresa, fãs. lógico. Porque o propósito é muito claro, liberdade. Que é incrível, inclusive. E eu tenho amigos que entendem de motos, eles falam que tem outras marcas que são até superiores, assim, em questão técnica, de performance mesmo. Mas o cara é fã da Harley. É fã. É um modo de ser. Agora, a gente tem por exemplo, eu acho que o Nubank faz isso bem, assim. Eu nunca na minha vida imaginava, antes das fintechs, que eu ia ver fã de banco. Tem fã de banco. Isso é emblemático. O Nubank, outros, né, já vem conseguindo fazer isso um pouco. Por que essas marcas, essas empresas conseguem fazer isso? Porque elas estão construídas sobre um propósito sólido. Uhum. E você não precisa ir nas grandes marcas, pequenas marcas também. Tem marcas pequenas aqui de Belo Horizonte, por exemplo, que são, que estão se posicionando, estão crescendo muito. Eu vou falar de um cliente meu aqui, que está até com a gente, eu acho legal mencionar elas, porque eu acho que elas são... Elas vão muito dentro, sabe? Elas estão muito ligadas a isso, que é a Dô Ateliê de bolsas. Uhum. Elas são maravilhosas, o produto delas é maravilhoso, é muito autêntico. Então, assim, eu não tenho nem trabalho para desenvolver com elas o propósito, porque já está dentro delas, a gente só tem que transformar isso para fora. Então, o propósito, ele facilita as coisas. Facilita. Então, eu não trabalho no meu cliente para fazer um planejamento estratégico, para fazer um MVV para ele. Uhum. Eu não quero fazer isso. Eu quero achar o propósito que move ele para eu poder construir um plano que vai dar certo. É a base do meu plano. Feito isso, é um trabalho maravilhoso. É muito bom, né? Você entrar nesse aspecto do negócio, assim, descobrir o que motiva as pessoas. Descobrir o que motiva e ainda mais a responsabilidade. Quando vocês iniciam uma consultoria, pensar, poxa, vocês também acabam se envolvendo e como eu faço para elevar esse cliente a um outro nível. A um outro patamar. Não, com certeza. E a gente, às vezes, é fã também daquele cliente, né? Eu falei aqui da Dô, mas eu tenho vários, são vários. Tem uma cliente que eu gosto muito também, que eu acho que está transformando Belo Horizonte. De verdade. É uma pessoa que está transformando Belo Horizonte, que é a Gisele Borges, é uma arquiteta de Belo Horizonte, fez a Casa Mirador, não sei se você sabe aquele prédio ali na Inconfidentes, um prédio todo diferente. Não vi ainda. Então, é isso, tá trazendo um pouco de um olhar que aqui em Belo Horizonte ainda é uma cidade muito conservadora, então a gente precisa um pouco disso. Então essas pessoas, isso é propósito, entendeu? Então eu tenho certeza que ela vai ter muito sucesso. Tenho certeza, vendo o que ela faz, vendo o que ela é capaz. Então, é por isso que eu falei que não pode ser qualquer pessoa, tá vendo? Que tem que saber, tem que querer. Tem objetivos comuns também. Para você, às vezes, vender uma prestação de serviço, uma consultoria, você tem que criar algum laço, alguma afinidade para você também ter o empenho e as mudanças do outro lado, para você persuadir no que é necessário, orientar, como se fosse um treinamento para as mudanças. É um pouco um treinamento, e ainda assim, depois que a gente passa por toda essa etapa, aí sim a gente vai desenvolver. Beleza, esse é o seu propósito. Agora, o que a gente faz com isso e onde a gente quer chegar a 5 anos? 5 anos não, porque ninguém mais faz planejamento, tô brincando, ninguém não, mas assim, a maioria das empresas não podem fazer planejamento para 5 anos, né? Agora já mudou. É inviável. Agora você faz para 3. Embora a NASA é 100 anos. Depende muito do negócio, né? Porque a NASA tem que planejamento dela, se não me engano, é 100 anos, porque ela tem que planejar quando ela vai para Marte, quando ela vai... Isso são coisas... É um ciclo longuíssimo. Muito diferente da realidade muito da nossa realidade. Então, assim... Mas, por exemplo... A construção civil também tem um ciclo longo, então a gente até faz, assim, 5 anos. Mas a maioria das empresas tem um ciclo muito curto. Pós-pandemia,
com a mudança do mundo, eu fico falando assim, mudança no mundo, mas eu acho legal até explicar que isso foi realmente um fato, assim, que os cientistas políticos definiram, né? Exato. Porque o mundo era VUCA até a década de 80, era vulnerável, ambíguo, não lembro o que era o significado de cada letra. Depois a gente pode até colocar um link, não sei, assim, pra gente poder falar sobre isso. E esse mundo era assim, era VUCA, volátil, era um mundo pós-Guerra Fria. E aí, depois da pandemia, ele mudou de nome. Agora o mundo é BUNNY, que é ansioso, não linear, incompreensível e frágil. BANI? É porque é em inglês. É inglês. Inglês. É um termo. É funny em português. Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Pois é. Antes ele era complexo, agora ele é incompreensível. Porque o emocional também de todo mundo mudou com a pandemia. Mudou e a gente teve reflexos grandes demais no mercado de trabalho. A gente teve o fenômeno da grande renúncia, né? Que aconteceu primeiro nos Estados Unidos e chegou no Brasil. Primeiro foi a grande renúncia, quando as pessoas pediam demissões voluntárias, né? O número de demissões voluntárias foi maior do que de demissões não voluntárias. As pessoas simplesmente não estavam aguentando mais. Pede pra sair, né? Pediu pra sair. Teve a grande renúncia, depois teve o quiet quitting, né? Que a pessoa não pede pra sair, mas faz de tudo pra ser mandada embora. Nossa, isso é terrível. Aconteceu muito, acontece ainda. Porque ainda ficou home office e depois esse formato, muitas empresas descobriram que, como você mesmo falou, fazer reuniões e às vezes ela pode ser produtiva trabalhando de forma híbrida, depois retomar a empresa, então retornar à empresa. Muitas pessoas acostumaram também as pessoas que são, acho que, produtivas e proativas, elas arrumaram um jeito de ficarem. Se elas realmente gostassem, estavam gostando de onde estavam trabalhando, elas permaneceram. Tem que ter uma liderança muito firme, teve que ter, né, uma liderança firme para manter essas pessoas arraigadas ali naquele momento, né? Aí foi bem difícil. Eu acho assim, mais ou menos, eu acho que tem tantas pessoas que tem essa questão sim da liderança, tem uns casos que não precisava, eu vejo assim, alguns casos que forçou a volta presencial por um certo conservadorismo excessivo de algumas empresas no mercado, tá? Porque tem empresas que estão trabalhando no formato híbrido e tá indo muito bem. Minas Gerais é um estado mais conservador. Belo Horizonte também. Percebo isso. A capital aqui. Exatamente. Então, São Paulo você tem mais... São perfis diferentes, né? O mineiro, o modo que o mineiro negocia, e aí tratativas, o paulista. Até tem muito hoje. Essa diferença. Até hoje ainda fica resistente ali com o home office, mas eu acho que tem casos e casos, assim, sabe? Quando... tem algumas situações que aí a pessoa, alta performance, trabalha com capital intelectual, tá de home office, pode trabalhar de onde quiser, aí a empresa vai lá e faz ela voltar, isso é um desmotivador impressionante, assim, a empresa tá errando também, entendeu? Tem sim o funcionário que tem que se comprometer, que às vezes, que é isso que você tá falando, que às vezes o funcionário não vestiu a camisa, e tem o outro lado, então assim, esse é o desafio do empreendedor. São grandes desafios. Esse é o desafio, porque ele tem que permanecer interessante, entendeu? Tanto pro seu cliente quanto pro seu colaborador. No cenário... Clientes internos e externos. Os clientes internos, os stakeholders aí. Vamos explicar o que é stakeholder. Explica aí você. São os envolvidos ali, né? Todos os envolvidos aí pode falar. Mas quando eu fiz a minha pós e fiz essa matéria de gestão de projetos, o cara que deu a aula, ele era tão legal, mas ele falava, o jeito que ele comunicava, que até eu falei assim, poxa, eu devia ter feito engenharia, que legal, porque era tantos estudos que você fazia, por exemplo, se você construir nesse local, o que impactava no local,
ruas, se tinha postos de gasolina, se tinha restaurantes, impacta em tudo quando vai fazer isso aí. Ela é fundamental. Então, assim, eu achei bacana, e as palavras também, em inglês. Você entrou num assunto que eu gosto muito, assim, que é justamente toda essa parte de inteligência para você fazer um lançamento. Eu vou concluir, vou voltar nesse ponto. Sim. Vou concluir a parte do planejamento estratégico, só pra gente fechar aqui, então, que a gente entrega toda essa ideia, essa visão smart, porque a gente entrou nesse assunto que a gente estava falando que a visão tem que ser em 3 anos, né? Ela não pode ser longa por causa do mundo louco que tá vivendo. E quando a gente começa a falar do mundo, a gente não para. A gente entra e faz. A gente nem falou de inteligência artificial ainda. Olha que a gente nem falou desse assunto. Então, feito isso, a gente faz objetivos estratégicos, ok. Cada diretor ali tem seu objetivo, e beleza. Aí eu vou embora, a consultoria, e às vezes a empresa não tem a cultura, entendeu? De acompanhar aquilo. Então, quando eu me proponho a fazer uma gestão ongoing lá, é estar com eles, acompanhar os resultados junto com eles, até eles desenvolverem a cultura, entendeu? Por si só. Então, a gente desenvolveu esse trabalho por causa disso. E agora, falando de mercado imobiliário, que eu falo que é uma das áreas... Porque temos as expectativas aí para 2023. Pois é. E aí já tá controverso. Controversas expectativas, porque agora mesmo, né, o Copom ali manteve a inflação, isso já teve um impacto aí na bolsa, né, a tenda já derreteu. A MRV caiu um pouco, mas assim, vamos aguardar. Para quem é Minha Casa Minha Vida agora, temos notícias boas também, né, o governo relançou Minha Casa Minha Vida, vai mexer no subsídio aí da fase 2 também, o faixa 1 já vai ser expandido também, na verdade já foi, né, agora eu consigo financiar, se não me engano, até 95% assim, do meu que legal. imóvel, então tá tendo várias mudanças muito positivas nesse sentido, mas com a questão da inflação, o Abraim que já falou que vai ter que ver ali a projeção de crescimento para esse ano do setor, que estava em torno de 2,5%. Rever os 2,5%, entendeu? Então pode ter. Mas sim, ainda a nossa expectativa é que isso seja temporário, que ainda cresça, tá? Tem muito lugar, porque como eu falei, isso é muito importante, as pessoas sempre vão precisar morar. Então a demanda sempre existe. Sempre existe. E é por isso que essa é uma área que a gente se especializou muito, é uma área que eu me especializei particularmente também, e a gente inclusive desenvolveu métodos específicos. Isso aí que você falou é muito interessante, de como que tem todas as análises que tem que fazer para mim saber onde eu vou lançar um empreendimento. A gente desenvolveu um dashboard de inteligência, não, já falei inteligência artificial, mas não é um dashboard, é um BI, onde a gente consegue ver, eu coloco lá, eu quero lançar na região tal, aí ele já me mostra, entendeu? Todos esses dados aí, é bem interessante. Isso bem ajuda legal, muito, bem porque legal. Como a dinâmica dessas mudanças são tão rápidas, até você, vamos supor que um projeto você esteja desenvolvendo, comece tal, aí às vezes se demorar um pouco mais, já mudou alguma coisa, você tem que estar atento. Esse é o principal problema, né, do mercado imobiliário, porque os ciclos são muito longos. Esse produto que eu falei agora é um produto da Jump, que é a empresa do Grupo Mater. Tá, só para deixar claro aqui. Que tem um monte de gente envolvida. Mas a Smart também atua muito nesse lugar. Qual que é a grande dificuldade hoje do setor imobiliário, assim, para um incorporador? Os ciclos são muito longos. Então, eu compro um terreno em um lugar, mas às vezes eu posso demorar 5 até 10 anos para conseguir, entendeu? Até passar por todas as diretrizes ali, as concessionárias, receber todas as aprovações. Às vezes você tem problema de herança, são vários problemas que podem ter quando você vai incorporar um terreno. Então, aquilo ali, em 10 anos, o mundo é outro, entendeu? A localidade é outra. O que tem ao entorno, tudo muda muito. Então, essa é uma dificuldade muito grande. E sem contar que esse tempo de 10 anos ali que eu tô esperando, o que eu faço com a equipe minha que está alocada ali? Isso é muito comum para empresas grandes. E aí a gente desenvolveu um método da Smart agora, que chama balanceamento de esteira. Que é justamente isso, assim, a gente estava observando a CURI.
A Cury, ela é uma empresa que é muito interessante para mim, porque ela é sempre muito balanceada. Entendeu? Tanto é que os resultados dela são balanceados, assim, ela tá sempre ali 12%, entendeu? Ela não teve aquelas quedas grandes que algumas empresas tiveram ano passado. Entendi. Ela continuou mantendo ali uma margem. Então, assim, o que mantém ela nesse patamar é como que a esteira dela é balanceadinha. Entendeu? O que é esteira? A esteira é quanto terreno eu tenho no meu land bank, quanto terreno eu tô lançando esse ano, quantas unidades eu vendi. Tudo isso tem que estar balanceado. E essa é uma dificuldade muito grande que os incorporadores têm. Porque eu tenho que comprar terreno pensando para daqui a 5 anos. Por exemplo, eu vou estar O que pode acontecer se tiver um terreno próximo? É o concorrente, pode lançar outro ali. E outra coisa, às vezes tem escola próxima, eu estou notando isso, porque onde eu moro tem um colégio que se instalou. Estava desativado uma faculdade e instalou o colégio. E a gente tem um grupo do prédio. E o tanto de pessoas que eu vejo, tipo, se não for diariamente, é de 3 em 3 dias colocando. São 2 torres. Alguém alugando torre 1, alguém vendendo torre 2, torre 1, algum apartamento para alugar. Eu nunca vi tanta gente perguntar sobre isso. Por quê? Aí alguém fala assim, porque mudaram um casal por causa da escola. Pois é, porque tem escola na frente do meu prédio tem o... Eu moro num lugar que tinha um terreno, assim. E aí agora começaram a construir um BH, supermercados BH. Uhum. O que já tem gente no grupo de condomínio, nossa, vai ser ótimo valorizar os apartamentos, não sei o quê. Lógico. Que eles vão fazer ainda lojas embaixo, sabe? Então, assim, realmente, todo esse entorno, ele é muito significativo no estudo da minha localização. Mas mais do que isso, eu tenho que saber até qual cidade que eu vou entrar. Entendeu? Uhum. Porque cada cidade tem um plano diretor, é uma legislação, uma cultura diferente. Então, assim, aí eu entro naquela cidade, aí eu faço todo o investimento ali, coloco uma equipe de engenharia, uma equipe comercial, tudo ali, faço um empreendimento. Acabou aquele empreendimento, eu vou mandar as pessoas embora? O que eu faço com as pessoas, entendeu? Isso é o que a gente chama de ciclo. Então, eu tenho que manter esse balanço para quando acaba aquele, ter outro. A empresa ela vai crescendo assim, com perenidade. Pois é, eu gostei dessa gestão de projetos, tá vendo? Legal, não é? Legal demais. É incrível. É incrível. O pessoal fala, por que você gosta tanto? Eu falo assim, gente, porque é incrível. Tudo que é planejado, e aí não é só o planejamento de execução, é pensando nessa análise SWOT, tipo, nas oportunidades, ameaças, nos riscos, nas oportunidades, o que tem. E você vai estudar sobre isso, aí fica bem interessante. É colocar na prática. Colocar na prática é bem bacana. Exatamente. Então, a gente faz todo esse... E a gente já viu que dá certo, entendeu? O nosso modelo lá. A gente ajuda o empreendedor, de fato, a entender quanto que ele tem que comprar de terreno, quando, onde... Então, vocês também, além esse início também, vocês fazem? Eu faço o da ciclo consultoria, inteiro. da Smart? Na incorporação eu faço o ciclo inteiro, desde a compra do terreno até o pós-chave. Então, aí quando vai comprar o terreno, até questões de meio ambiente tem que estar... Exatamente, tudo, a gente tem tudo que entrelaçado. Colocar tudo isso no cronograma, entendeu? Uhum. Quando sai meu registro de incorporação, quando que eu posso construir, quando que eu tenho que começar a vender, tudo isso exatamente, aí todo esse ciclo ele tem que estar linkado com a minha estratégia superior, né, com o meu planejamento estratégico. Às vezes, sei lá, eu quero conquistar o Nordeste, entendeu? Eu quero entrar no mercado do Nordeste, então eu tenho que ter todo esse planejamento feito para aquelas cidades, e é isso que a gente tem conseguido fazer muito bem aí com os nossos clientes. Você mencionou que as pequenas empresas também são uma base aí da Smart. Com certeza. Como que uma pequena empresa que estiver nos assistindo, como que ela chega a vocês? Tem as redes sociais, tem um atendimento, é você que conduz? A gente tem o nosso canal comercial, né? A gente tem as nossas redes sociais, vocês conseguem colocar aí depois a gente vai colocar. Descrição, né? Mas se você quiser falar o arroba... Tem o meu arroba também. Porque eu li que vocês também já também dão uma consultoria de marketing. Exato. Porque a gente ficou falando da Mater. Exato. Pode falar da Mater. Exato. Então, a gente tem como eu falei, a Mater é um ecossistema. Isso, então a gente falasse mais um pouquinho, porque tem
vários segmentos Isso. de consultoria. Isso. Né? Quando, às vezes, meu ponto fraco é numa área, você já sabe a quem recorrer, porque até achar, o empreendedor vai querer um da confiança dele. Isso. Mas E vocês já também. vão saber mas tipo, vocês já indicarem alguém que já estejam acostumados no traquejo social, profissional, que já tem uma ligação, eu acho que flui muito melhor para o empreendedor adaptar. Essa é a motivação do grupo, do ecossistema existir. Uhum. Porque quando eu faço... Vou pegar o exemplo do planejamento estratégico, porque ele é o que direciona tudo. Eu vejo lá que eu tenho que investir no meu marketing. Tudo é estratégia. Tudo é estratégico exatamente. hoje. E aí eu tenho lá, marketing é um ponto que precisa focar. E aí eu vou ter que trazer outra consultoria. Não, a gente faz com você, entendeu? A gente ajuda. Porque o marketing... Antigamente, você tinha alguns viés, você tinha um viés que estratégia era só financeiro. Bem antigamente, né? Hoje não. Você está falando financeiro, porque tinha que ter... O negócio era olhar número, né? X% do faturamento, só vamos investir 3% em marketing, tantos por cento, 5%. Não tinha esse viés. Eu lembro dessa época. Não tinha esse viés do balance scorecard, de olhar a empresa de forma sistêmica. Então você tem ali... Hoje a gente olha muito pessoas que não olhava antigamente. Tanto é que a gente tem uma área só para pessoas, dentro da Mater. A gente tem marketing muito forte, porque nesse mundo a gente ficou falando de geração, de digital, acho que agora é a hora da gente retomar esse assunto. Por quê? Eu vi uma pesquisa que hoje a geração... Não sei se é a Z ou se é a alfa, gente. É uma dessas novas gerações. Não importa qual nomenclatura ela tenha, mas o interessante é que são as gerações que estão empreendendo, que estão executando. É o futuro. Que já vieram movidas com muita tecnologia na veia. Isso. Né? E elas não pesquisam no Google. Elas pesquisam no TikTok. Você já tá no TikTok? Eu tô no TikTok. Então parabéns, ó, porque é exatamente isso. Então, assim, é se adaptar para a nova realidade. Entendeu? Então, hoje, se você não se comunica com a forma como o seu público ouve, onde ele tá, acho que o Caleb falou bastante disso, né? Então, assim, justamente, ele é um grande parceiro nosso, não é à toa. Porque é completamente estratégico. Ele, inclusive, fala no episódio 2. É fundamental hoje, não só estratégia de marketing, com o próprio design, né, tudo conectado com essa estratégia maior que vai te levar para o próximo patamar aí que a gente almeja ajudá-los a alcançar. E qual o conselho quando você daria hoje a quem está começando a empreender e às vezes não vai ter como contratar consultores, né, vai estar começando sozinho aí nesse cenário que nós estamos vivendo? Qual uma dica que você dá para esse pequeno empreendedor, pequeno empresário? Olha, eu acho que tem que ter muita coragem, tá? Ainda mais no Brasil, assim, com todos os... aliás, no mundo de hoje, né? Tem que ter muita coragem. E eu acho que o principal, assim, eu vejo muito podcast, tá? Eu também, sou consumidora, toca aqui. Consumidor, exatamente. E aí o conselho como que eu daria... aprende? Exato, era isso que eu ia falar. É um dos motivos também, porque como a gente aprende. Cada vez que eu venho aqui gravar um episódio, já foi um mega aprendizado. E você conhece pessoas. Eu falei, devia ter feito jornalismo, mas hoje... A tecnologia não tá... Já pode. Hoje pode. Então, porque o conselho é justamente esse. Aprende com quem já fez, com quem tá fazendo, assim. Eu gosto muito, eu vi agora o Caíto Maia, lá da Chili Beans. Ele fala isso, assim. Perguntam pra ele uma pergunta muito parecida. Ele fala, vai lá e faz. Vai lá e faz. Vai doer. Ele fala assim... Você vai errar. Ele falou, eu vi. Você vai quebrar. Vai doer, cara. É assim mesmo que ele fala. Eu adoro isso que ele fala, porque é real. Sai um pouco da teoria e vamos para a prática. Vai doer, vai errar, mas tem que fazer. O estudo das franquias são assim, te cortando, o estudo das franquias, eu acho que é uma época das mudanças econômicas que a gente já teve para trás e cenários que vão sempre mudando, acontecendo,
Aí teve uma época que houve muita gente pedindo acerto, querendo não trabalhar e querendo, às vezes, empreender. Não sei mais em que época que foi, não lembro. E essa pessoa, ela relatou que ela fez vários estudos. E um dos estudos que ela relatou é sobre se você tem um histórico. Então, na franquia, quando você adquire uma franquia, você já tem um histórico dela. Porque geralmente tem fornecedores já qualificados, já tem, a pessoa estuda sobre onde, a rua que eu vou abrir, se a pessoa passa do lado direito, do lado esquerdo, se tem escola, se tem os stakeholders, já fazem esses estudos. Então, quando uma pessoa quer empreender e vai para o lado da franquia, ela já tem um histórico de erros e acertos que já motiva a fazer esse investimento na franquia, porque o retorno também não vem no estalo. Exato. Tudo demanda um amadurecimento, se a pessoa que comprou franquia, se ela vai se dedicar, se as primeiras dificuldades, ela não vai querer, ela vai querer o retorno payback dela em tempo recorde, o que é muito difícil. Então, tem que ver esse perfil. E aí ele falou sobre as franquias, mais ou menos o que você está falando. E se atentar ao essencial, né? Eu também acho importante, assim. Eu gosto muito daquele livro, O Essencialismo, vou deixar de dica aqui também, porque foi um livro que particularmente foi muito importante para mim numa época difícil, assim, porque quando a gente veio com essa ideia de grupo, aí todo mundo vai tendo muitas ideias, e eu tava tendo muitas ideias, eu queria implantar milhões de coisas de uma vez só, mas o essencialismo ele vai falar sobre isso, assim, direciona a sua energia de verdade, entendeu? Para aquilo que pro seu business, pro seu negócio, para aquilo que é o seu ponto forte, entendeu? Diga não às distrações. Não às distrações. Diga não às distrações. Porque hoje, com esse mundo, são tantas informações que você tem que filtrar para o seu cérebro e fazer uma blindagem do que realmente você está gastando o seu tempo. Não que a gente não vai ver TikTok. Mas hoje tem que ver. Não que a gente não vá ver, mas apesar de, você vai filtrando o que você vai percebendo de estudos e de experiências dos outros, para você tentar ter menos erro e mais assertividade na sua trajetória de vendas, seja lá qual for a sua profissão, ou empreendedor, ou colaborador. Perfeito. Porque eu acho que todos que estão na empresa também são empreendedores de alguma forma. Todos os intraempreendedores, né? Isso que você falou é verdade, porque dificilmente você está passando por um problema inédito, que ninguém nunca passou, entendeu? Então, pode acontecer, espero que não. Mas é por isso que eu falo, assim, hoje tem muito material de qualidade, né? Como estamos fazendo aqui hoje, para auxiliar aí quem está nesse desafio de empreender, que é realmente desafiador, mas eu acho que vale a pena. Haja coragem, mas hoje tem uma Smart. Isso então, a pessoa também, quando deveria sempre, por exemplo, às vezes a pessoa que vai abrir um negócio, ela tem um know-how numa determinada área. E às vezes, se isso fosse mais cultural, vamos dizer assim, as pessoas poderiam abrir o negócio já com essa visão de vocês, vai por esse caminho, porque a gente já deu consultoria assim, já participamos de outras empresas, funciona melhor assim, porque a pessoa vai subindo degraus ali um pouco. É muito difícil a pessoa ter esse input de cara, né? Realmente a gente precisa mesmo de um apoio de fora, assim, para poder crescer. Ainda mais quem veio da área técnica, assim, muito técnico. Por exemplo, eu desenvolvi um aplicativo aqui que eu acho que é um sucesso, mas às vezes a competência técnica, ela não é a competência de liderança, tá? Às vezes o cara faz um aplicativo, desenvolve, ele é um excelente desenvolvedor, mas ele não é um visionário. Então ele precisa de um complemento, entendeu? É aí que... E hoje, as competências, ninguém mais consegue ser, ninguém é Leonardo da Vinci, renascentista, sabe de tudo. Não, você precisa das pessoas, né?
É a pluralidade que nos permite solucionar problemas complexos. Tipo que como se a gente fosse pedrinha de um quebra-cabeça. Exato. Mas aquela encaixa perfeita na outra, que encaixa na outra, Exato. e assim vai se formando, desenhando o cenário ideal. É só assim. É só assim. Por isso que eu acho muito produtivo, assim. Eu acho que é legal você trazer um olhar de fora, assim, você ter parceiros, sabe? A gente tem falado muito na economia colaborativa, exatamente. A gente vê coisas incríveis acontecendo aí no mundo. A gente vê... Eu gosto de dar o exemplo do Casimiro. Você sabe o Casimiro do YouTube? Sei, Casimiro! Ele é ótimo, porque ele fez uma parceria com a FIFA, da Twitch. Mas ele tava transmitindo um seriado da Netflix na Twitch, que é da Amazon. Então, assim, isso é uma... E tava passando no YouTube. Então, assim, são 3 empresas diferentes, né? O que eu acompanhei mais foi o que ele fez com a FIFA, porque foi incrível foi meio também. que um fenômeno, né? O que ele fez foi um fenômeno. Isso aí por isso que eu tô falando, gente. O mundo está mudando. Galvão Bueno saiu da Globo. Isso. Muitas notícias. Só, se eu te falasse 10 anos atrás que a gente ia estar assistindo futebol com Casimiro no YouTube. Então, assim, por isso que o mundo agora é bunny, né? É bunny. Nós estamos falando muito sobre alguns nomes em inglês, isso, né, Marta? E aí você falou no nome VUCA? VUCA, que era o mundo, era o conceito. Não, mas peraí, vamos anotar aqui, pega um papel aí, gente. Tem hora que a gente tem que anotar alguma coisa. Tem o Funny. O VUCA era o da Guerra Fria. No mundo na época da Guerra Fria, que ele era um mundo. VUCA em inglês, tá? Aí o V é de volátil, né? Ele ainda pode ser traduzido assim. Incerto, um mundo incerto, né? É um mundo complexo e um mundo ambíguo. Muito bacana. Esses são aí, traduzindo para o português o que significa cada letra. Só que ele evoluiu, ele ficou pior um pouquinho. Se antes ele era complexo, agora ele é não compreensível. Ele é incompreensível. Mas tá tudo bem, porque existe como viver, entendeu? Existe como viver nesse mundo. Como aprender a viver, como se adequar. Isso que a gente tá aqui falando, assim, que tem jeito, entendeu? Não sempre tem, né? A humanidade tá aí para provar isso. A gente já passou por eu acho que tem uma frase, eu não estou me lembrando agora de quem mas o que se desenvolve mais é aquele que se adequa mais às mudanças. Perfeito. Eu acho que é um perfil também do empreendedorismo, assim, né? Uma lógica, assim, que é falada. Não, no mundo bunny, isso aí foi, assim, elevado a 10, entendeu? Elevado a 10. Quem não é flexível, adaptável... Vamos explicar de novo o mundo bunny aí, que eu gostei. Vamos lá, o mundo bunny. Ansioso. Deixa eu ver se eu me encaixo nesse mundo. Ansioso, frágil, incompreensível e não linear. Não tá na ordem das letras, não, mas são essas as palavras que definem esse novo mundo. E faz sentido, porque o conhecimento, ele tá se expandindo agora de maneira exponencial. Hoje você é bombardeado com mais informações em um dia do que, sei lá, uma semana de jornal do New York Times, entendeu? Há umas décadas atrás. Então, assim, hoje a quantidade de informação que a gente recebe, ela é impossível de ser processada. Tanto é que a inteligência artificial tá aí, né? Isso. E o cérebro, o nosso cérebro, o mundo tá ansioso, né? E o nosso cérebro tem que se adaptar a uma forma para cada um viver melhor, aproveitar o que a inteligência artificial faz, mas não esquecer que por trás da nossa persona há um ser humano. Né? E é por isso, eu acho até que ele tá ansioso, porque você tem... A ansiedade vem do FOMO, mais um aí, termo em inglês, que é o Fear of Missing Out, né? É o medo de estar perdendo algo, porque num mundo onde tem tantas coisas, tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu tenho medo de estar perdendo alguma coisa. Faz sentido. Eu tenho certeza que agora tem alguma coisa acontecendo no mundo que vai mudar e eu tô por fora, entendeu? As pessoas vivem com esse medo, essa ansiedade constante.
de estar sempre por dentro, assim. Isso é um fenômeno também atual. Não está traduzido diretamente dessa forma no mundo bunny, mas está lá ansioso, muito por causa disso. Eu gosto muito vou indicar um outro livro aqui sobre essa ansiedade. Você falou 3 livros, eu acho. Depois você passa pra gente, tá, que a gente vai também passar pra quem tá nos assistindo, essa super indicação. Até eu vou querer. Foi 3 mesmo. Esse é o terceiro agora, que é o Sociedade do Cansaço. Que ele vai falar um pouco sobre essa nossa atual sociedade do desempenho. Onde eu me cobro demais, entendeu? Onde eu sou meu chefe. E eu sou um chefe implacável com a questão do desempenho. Então, assim, gente, quando a gente defende alto desempenho, a gente defende também o equilíbrio, tá? Porque sem o equilíbrio, sem dormir direito, sem se alimentar, então você pode até ter alta performance, mas por um período, você vai... É igual um carro, né? Você tá sempre ali correndo com ele no máximo, o motor dele vai arriar daqui a pouco. Então é isso que a gente fala, assim, é equilíbrio. Uma manutenção preventiva sempre é bom. Exato, com certeza. Bacana. Nosso espaço tá aqui esgotando o horário, mas eu ficaria aqui uma tarde inteira conversando com a Marjorie. Eu também. Eu amo esse tipo de pauta, porque eu fujo um pouco da minha expertise, que é o marketing, e adentro a outras áreas que também são super interessantes, como se falou no financeiro, na parte de projetos, estratégicas. Mas o marketing é super estratégico. Tudo isso então também. Acaba que você estava ali, né, incluída. Então, muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, gente. Agradece muito o pessoal lá obrigada. da equipe lá, um abraço pro pessoal da Smart. Quem quiser vir aqui, estamos às ordens. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchauzinho.